Trabalhar as configurações para a tabela ficou mais fácil aqui no PowerPoint 2010, com as opções que facilitam as escolhas dos usuários. Agora estudaremos os estilos e como modificar as principais propriedades de uma tabela. Vamos configurar a nossa tabela então com o estilo, como o nosso exemplo aqui. Então, eu venho aqui no meu slide 3 e clico dentro da tabela. Na sequência, eu venho aqui em Ferramentas de Tabela e em Design. Em Design, neste local, nós encontramos os estilos. Ao lado, mais à esquerda, nós temos algumas opções que o estilo vai afetar. Então, eu posso selecionar. Eu tenho aqui já como padrão linha de cabeçalho, linhas em tiras e primeira coluna. Então, observem esses efeitos no estilo. Então, eu vou abrir a biblioteca, vou melhorar aqui o visual da minha caixa de diálogo, da minha caixa de listagem dos modelos, e a partir do momento que eu vou passando o mouse em um estilo, ele exemplifica na parte inferior. Você escolhe um estilo que agrade, clica e é aplicado em toda a sua tabela, de maneira fácil e rápida. Usando o estilo, eu configuro rapidamente a minha tabela, mas eu posso personalizar individual eu montando cores e tonalidades. Para fazer isso, então eu vou retirar aqui meu estilo, clicando em Design, vindo aqui na biblioteca de estilos e escolhendo esse estilo. Ó. Nenhum estilo, mas com grade. Perfeito. A partir daí eu posso trabalhar o sombreamento e a borda. Então primeiro eu vou trabalhar nesse local o meu sombreamento. Então eu seleciono, venho aqui neste local e escolho uma cor de sombreamento. Perfeito. Ainda eu posso trabalhar alguns efeitos. Observem. Então, lembrando que sempre eu tenho aqui uma pré-visualização do efeito. Antes de clicar fora, eu vou melhorar o meu texto. Então, eu venho aqui e vou jogar um efeito artístico no meu texto. Desta maneira. Perfeito. Neste local, digamos que eu queira eliminar então agora a borda, para fazer um trabalho com borda. Então, eu clico dentro da tabela e neste local aqui eu configuro a borda. Para eliminar a borda, eu clico aqui nessa borracha e clico sobre a borda que eu quero eliminar. Então, observem. Como é a lateral, é um pouco mais difícil. Dando um ESC, eu tirei o canto. Agora, eu vou selecionar essa parte de baixo. Vou definir o estilo de borda aqui, neste local. A espessura, vou deixar 3 pontos. E a cor, esta daqui. Na sequência, eu retorno aqui abaixo de sombreamento e escolho qual tipo de borda que eu quero. Superior, inferior, interna. Eu vou escolher aqui todas. Clicando fora, eu visualizo o meu resultado. Posso complementar aqui acrescentando um sombreamento neste local. Perfeito. Para trabalhar o tamanho das linhas e colunas, influenciando assim a célula, basta clicar sobre a divisão, quando nós temos este símbolo no mouse, clicar e puxar, no caso da coluna, para a esquerda ou para a direita, aumentando ou diminuindo uma determinada coluna. A mesma coisa ocorre na linha, movimentando para cima ou para baixo. Desta forma eu trabalho o tamanho das células. Eu posso jogar valores também. Selecionando aqui uma determinada linha ou uma célula, eu venho aqui em Layout, no Ferramentas de Tabela, e nesse local eu trabalho o tamanho das células, com valores. Eu posso selecionar aqui um conjunto de células e usar esses recursos, linhas uniformes e colunas uniformes. Ele divide todas as colunas num tamanho igual, num tamanho padrão. Percebo que a minha primeira coluna, como tem mais conteúdo, não ficou legal. Então eu posso redimensionar. Selecionando esta parte, eu vou colocar somente nesse local as colunas iguais. Observe. Então, dessa forma, eu consigo adequar as minhas linhas e as minhas colunas em relação ao conteúdo. Eu posso clicar também na tabela e trabalhar aqui, ó, a altura e largura da tabela. Ó, altura e aqui, ó, largura, mantendo a proporção dos meus conteúdos. Para inserir uma linha ou uma coluna em nossa tabela, nós podemos trabalhar de duas maneiras rápidas, inclusive. A primeira maneira é assim, selecionando um local, uma célula, e a partir desta célula eu vou trabalhar a inserção de uma coluna ou de uma linha.
Vindo aqui em Layout e no grupo de comandos aqui para linhas e colunas, eu tenho essas opções para inserir linhas ou coluna. Eu vou colocar aqui uma coluna à esquerda. Então, entre compra e venda aqui vai aparecer uma coluna, observe. Perfeito. Agora, eu vou selecionar aqui a linha euro e acima aqui eu vou colocar uma linha. Perfeito. Consequentemente, eu posso vir aqui no excluir e retirar. É o que eu vou fazer para fazer a manutenção nessa nossa tabela. Ok. Eu ainda posso trabalhar agora desta forma, vindo em Design e escolhendo o Desenhar. O Desenhar ele permite com que eu coloque uma divisão inserindo linhas e colunas numa determinada região. E com a borracha, eu posso fazer a manutenção, no caso, retirando e corrigindo se caso eu errei. Então, agora vamos trabalhar o alinhamento e a orientação do nosso conteúdo nas células. Eu vou dar um ESC aqui, vou fazer um pequeno ajuste na tabela. Perfeito, vou aumentar um pouco aqui a altura dessas linhas. Olhem só, selecionando compra, venda e variação e vindo aqui em Layout, eu tenho esse grupo de comandos aqui para alinhamento. Aqui eu tenho abaixo um movimento vertical do meu conteúdo. Percebam, eu posso colocar o conteúdo na parte superior, no centro e abaixo, fazendo esse movimento, como você percebeu. Eu vou colocar ao centro. Aqui eu posso fazer um movimento horizontal, colocando à esquerda, no centro e à direita. Você deve combinar da melhor forma possível. E aqui eu vou trabalhar a orientação do meu texto. Por exemplo, aqui, girar todo o texto em 270. Você deve sempre escolher a melhor forma de visualizar o seu conteúdo na tabela e na apresentação, lembrando que você está mostrando para um público. Esses são alguns recursos que o programa tem para que possamos personalizar bem as nossas tabelas.